Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos aqui nesse próximo vídeo mostrar a vocês uma parte da trigonometria, né? Porque a trigonometria é uma coisa grande, então a gente tem que ir parte a parte, capítulo a capítulo. Então eu vou mostrar aqui a vocês uma coisa chamada redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante. Então como é que eu faço isso? Bom, para que serve a redução, na verdade, né? Bom, você às vezes quer saber o arco, o seno, o cosseno, tangente ou cotangente, secante ou cossecante de um arco no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto. Mas você já sabe desses valores no primeiro quadrante. Então a gente vai usar esses valores no primeiro quadrante para poder achar os valores nos outros quadrantes, certo? Então você vai botar aqui, vamos aprender fórmulas para calcular as razões trigonométricas de x com x não pertencente ao primeiro quadrante. Então vamos primeiro fazer a redução, a gente chama isso de redução, do segundo para o primeiro quadrante. Então, para fazer isso, a gente tem que imaginar aqui o nosso ciclo trigonométrico, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Tá vendo? Vamos imaginar isso aqui. Aí, eu tenho um arco aqui no segundo quadrante, que é x. Aí eu vou reduzir ele para o primeiro quadrante. Quando eu achar o seno e o cosseno deste arco no primeiro quadrante, eu estou achando do segundo quadrante. Claro, com a correção no sinal desse valor, certo? Por exemplo, aqui no primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. Já no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, os dois são negativos. No quarto quadrante, o seno é negativo, mas o cosseno é positivo. Certo? Então, não esquecendo isso. Primeiro quadrante, dois positivos. Segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, os dois são negativos. E no quarto quadrante, o seno é negativo, mas o cosseno é positivo. Lembrando, né, que seno a gente acha no eixo Y, que é esse eixo vertical. E o cosseno a gente acha no eixo horizontal. Certo? Bom, então, vamos aqui. Nós temos aqui o que a gente pode representar, né? Quando você tem aqui o x no segundo quadrante, quando você reduz para o primeiro, você representa essa redução dessa maneira. π menos x ou 180 menos x. Então você vai fazer a representação do arco do segundo quadrante dessa maneira aqui, certo? Para reduzir para o primeiro. Então você pega π menos x, é a redução do x para o primeiro quadrante, o 180 menos x. Então vamos aos exemplos para vocês entenderem. Eu tenho aqui cosseno de 120. Então, para eu achar o cosseno de 120, eu vou ter que reduzir para o primeiro quadrante. Aí, como é que eu vou fazer? Como aqui é em grau, eu vou pegar aqui, ó, 180 menos x. 180 menos x. Então, quanto é 180 menos 120? 180 menos 120 é 60 graus. Então, você vai ter menos cosseno de 60, que é igual a menos meio. Então, isso é redução ao primeiro quadrante. Isso do segundo para o primeiro. Os outros vão seguir a mesma linha, mas a gente precisa saber essa expressão, né? Qual é a expressão que eu vou usar quando eu reduzir para o primeiro quadrante? Do segundo para o primeiro é π menos x ou 180 menos x. Quando for em grau, 180 menos x. Quando for em radiano, π menos x. Veja aqui para vocês outro exemplo. Aí, tá vendo? 5π sobre 6. Certo? Você faz uma conta rápida aqui, ó.
180 por 6 dá 30. 30 vezes 5, 150. Então isso é 150 graus. Aí você faz o quê? Eu vou... 150 graus é segundo quadrante. No terceiro quadrante. Não, segundo quadrante ainda. Aí eu vou fazer a redução, certo? E como é que eu faço a redução? Vai ser π menos 5π sobre 6. Que vai dar π sobre 6. E vai dar π sobre 6, que é 30 graus. E sendo de 30 graus, é raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a redução do segundo para o primeiro quadrante. Ok, gente? Beleza? É bom, né? Então, vamos passar para o terceiro, né? Do terceiro para o primeiro quadrante. Agora, como eu já falei, do terceiro para o primeiro quadrante. Então, redução do terceiro para o primeiro quadrante. Está aqui o nosso ciclo trigonométrico. Veja bem, nós temos aqui, tá vendo? Ó, o x está aqui no terceiro quadrante. Aí eu quero saber quem é o seno e o cosseno dele. Aí eu vou reduzir ele para o primeiro quadrante. Nessa redução, você já vai fazer x menos π ou x menos 180. Certo? Porque já passou aqui do 180 e eu quero saber o x é maior que 180. Aí a gente vai fazer x menos π, se for em radiano, ou x menos 180, se for em grau. Exemplo? Muito bem, então vamos aqui ao exemplo. 225. 225 é terceiro quadrante, porque você tem que saber que aqui é 270. Então 225 é maior que 180 e é menor que 270, então é terceiro quadrante. Bom, aí aqui você vai fazer justamente o que? 225 menos 180. Notem aqui que você já botou o sinal negativo, tá vendo? Porque no terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos. Então, se eu quero seno de 225, eu vou fazer isso aqui menos, aí 225 menos 180, você vai encontrar 45 graus. Então, como é menos, porque está no terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Outro exemplo, vamos agora com um ângulo em radiano. Não botei radiano não. Botei 240. Mas vamos nessa. Aí você tem aqui 240 também é terceiro quadrante. Aí você vai fazer o quê? Tangente é o que no terceiro quadrante? Positivo. Tangente no primeiro e no terceiro quadrante são positivos. Seno é primeiro e segundo positivo. Terceiro e quarto negativo. Cosseno é primeiro e quarto positivo. Segundo e terceiro negativos. E tangente é primeiro e terceiro positivo. Segundo e quarto negativo. A gente tem que saber isso, certo? Bom, e aí você vai fazer, né? Como o tangente no terceiro quadrante é positivo, então vai ficar 240 menos 180. Isso vai dar um tangente de 60, que é igual a raiz de 3. Beleza? Então, isso é redução do terceiro para o primeiro quadrante. Vamos para a redução do quarto para o primeiro quadrante. Então, vamos nessa. Eu tenho aqui o nosso ciclo. Então, para você reduzir um arco do quarto para o primeiro quadrante, você tem que fazer isso. 360 menos x, se você tiver o arco em grau, ou 2π menos x, se você tiver o arco em
radiano. Certo? Então, cada situação é uma formulazinha diferente. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dar dois exemplos. Vamos aqui, 315. 315. Então, você vai fazer 360 menos 315. Não é isso? Então, vai ficar assim, ó, 160 menos 315. Isso é 45 graus. Então, ó, e quanto é o seno de 45 graus? Menos raiz de 2 sobre 2. Por que menos? Porque no quarto quadrante o seno é negativo. Então você tem que lembrar disso, certo? O seno é negativo no quarto quadrante. Vamos ver aqui outra do quarto quadrante. Um cosseno no quarto quadrante. Cosseno no quarto quadrante é positivo, então vai ficar positivo. Aí você tem aqui, ó, 360 menos 300, vai dar 60. E quanto é o cosseno de 60? É meio. Pronto, então isso é redução ao primeiro quadrante. Vamos usar bastante isso, certo? Então, agora, para a gente encerrar a parte aqui e fazer alguns exercícios, vamos aqui mais um, né, gente? Bom, essa redução é uma redução especial, eu chamo de tabela de redução, né? Essa tabela vai ajudar e muito na resolução de questões com redução também, certo? Mas quando ela aparece desse jeito aqui, tá vendo? Em vez de ter o arco, que a gente já faz a redução direto, às vezes tem essas expressões aqui, ó. Π mais ou menos x, 2π mais ou menos x. Π mais x é segundo quadrante. Π menos x... Não, π mais x é terceiro. Π menos x é segundo. 2π mais x, aí seria primeiro quadrante. E 2π menos x, quarto quadrante. Aí π sobre 2 mais x é segundo quadrante. Π sobre 2 menos x é primeiro quadrante. 3π sobre 2 mais x é quarto quadrante. E 3π sobre 2 menos x é terceiro quadrante. Mas vocês não vão ter que pensar isso muito não. O que nós vamos ter que fazer é o seguinte: quando você tiver aqui esses dois, quando você fizer redução, a função não vai mudar, a função vai continuar a mesma. Mas se você tiver esse ou esse, aí você tem que fazer o seguinte: quando você fizer a redução, a função tem que mudar de seno para cosseno, tangente para cotangente e secante para cossecante, e vice-versa, certo? Vamos aqui a alguns exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro vai ser seno de π menos x. Seno de π menos x. Então, veja, que quadrante é esse? É segundo quadrante. 180 menos x é segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo. Então, pronto, vai ser seno de x. Normal. Não entendeu direito? Vamos a mais um. Aqui, ó, cosseno de π menos x. O que é π menos x? Segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Então, quando você reduz, vai ser menos cosseno de x. Tá começando a entender, né? Vamos agora aqui, ó. 3π sobre 2 menos x. O que é que acontece quando tem π sobre 2 ou 3π sobre 2? A função muda. Tá vendo aqui? Função seno. Aqui tem o que? Função cosseno. Agora, o problema é, que quadrante é esse? 3π sobre 2 menos x, se você olhar no seu ciclo trigonométrico, é terceiro quadrante. Porque é 3π sobre 2 que está lá embaixo e menos, aí você sentido horário. Quando subtrai é sentido horário. Então, você vai para o terceiro quadrante. Então, isso é o terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, o seno é o quê? Negativo. Então, pronto, você vai ter menos cosseno. Certo? Vamos mais um exemplo. Aqui, 2π menos x. Beleza.
2π menos x é quarto quadrante. A tangente no quarto quadrante é negativo. E não muda, menos tangente de x. Certo? Então, é por isso que é importante saber os sinais das funções. Vamos a esse quinto aqui. Olha aqui, ó, π sobre 2 menos x. Isso vai mudar. Ou seja, no ecotangente, aqui vai ser tangente. Agora vamos imaginar. Que quadrante é esse? Bom, esse quadrante é o primeiro quadrante. π sobre 2 menos x é primeiro quadrante. Então, a nossa função seria mais tangente de x. Mais tangente de x, certo? Então, vamos consertar isso aqui, ó. É mais tangente de x. Certo? Mais tangente de x. É quando a gente está fazendo, né, termina errando alguma coisa. Botando um sinal errado. Certo, gente? Então, isso é a nossa tabela de redução. Então, essa tabela você tem que estudar direitinho, certo? Isso para esse tipo de redução. Quando aparecer, você já saber direto, certo? Agora, temos alguns exercícios aí. Alguns exercícios, né, gente? Para a gente memorizar. Então, fazendo na sala, vamos lá, nós estamos na sala de aula, né? Vamos pensar assim, estamos na sala de aula, eu lá, na frente, no nosso quadro, o nosso quadro aqui. Então, vamos prestando atenção. Então, primeira questão, eu tenho isso aí. Então, eu tenho essa expressão e eu tenho que calcular isso. Bom, aqui tá beleza, seno de x, aqui aquela redução, tá vendo? Que eu falei. Mas só que aqui está acontecendo o quê? Está acontecendo que está na ordem contrária. Não é x menos π. Tem que ser π menos x. Então eu vou ter que trocar o sinal daqui. Certo? O que acontece é o seguinte. Só existem duas funções pares. Seno e cossecante. Seno e cossecante. Certo? A cossecante é o inverso do seno. Então, elas duas são positivas. Certo? Então, quando você trocar seno e cossecante, são pares. Seno e cossecante são pares. Então, quando você trocar seno e cossecante, você pode trocar de ordem aqui e não vai influenciar em nada. Ah, tem x menos π. Aí você bota π menos x. Certo? Mas só que só pode ser seno e cossecante. Seno e cossecante. Certo? Porque a cossecante é o inverso do seno. E a secante é o inverso do cosseno. E a cotangente é o inverso da cotangente. Certo? Então, o que é que você tem que fazer? Eu vou ter que primeiro dar uma mudança nisso aqui para ficar π menos x. Certo? Então, tá vendo? Fiz a mudança. Não era x menos π, ficou agora π menos x. Mas como cotangente é uma função ímpar, ó, o que aconteceu? O menos, na hora que você fez aqui o jogo de sinal, o menos veio para cá, para fora. Isso por quê? Porque a cotangente, né? A cotangente é uma função ímpar. Só tem par duas, só duas são pares, seno e a cossecante. Agora já mudamos aqui, você está vendo? Aqui tem a cosseno de π sobre 2 menos x. Que quadrante é esse? É o nosso quadrante, é o primeiro quadrante. Então, o cosseno é o quê? Positivo. Então, quando eu faço a redução, como é π sobre 2 menos x, a gente tem que mudar a função. Então, vai para seno de x. Certo? Aquilo que eu expliquei no slide passado.
né? Π sobre 2 menos x, 3π sobre 2 menos x. Quando acontece assim, quando você faz a redução, a função muda de seno para cosseno, de cosseno para seno, certo? Bom, então aqui vai ficar, né, 2 seno de x, e aqui vai ficar, que quadrante é esse? Quadrante, esse é o segundo quadrante. Então a cotangente no segundo quadrante é negativa. Então, quando eu fizer a redução, vai ficar menos com menos, vai ficar mais cotangente. E mais cotangente de x, que isso vai dar. Então você tem 2 seno de x vezes 2 cotangente de x, não é isso? Seguindo. Só que cotangente o que é? Cosseno sobre seno. Aí eu vou cortar o seno de x com o seno de x. Então nossa resposta vai ser 4 cosseno de x. Então é assim que resolve-se essas questões, usando redução, que a gente explicou no slide passado, usando aquela tabela. Ok, gente? Vamos a mais um. Esse é rapidinho. Vamos olhar aqui para ver se está tudo certinho. Π menos x está certinho. Π sobre 2 menos x está certinho. 2π menos x, π menos x, tá. Não tem nada de π sobre 2, 3π sobre 2, não é? Então, vamos seguir. Ó. Aqui, que quadrante é? Esse quadrante, isso é segundo quadrante. O seno é positivo. Então, vai ficar seno de x. Aqui, ó, vai mudar. Que quadrante é esse? Segundo. Mas, quando é π sobre 2, π sobre 2 menos x, na verdade, primeiro quadrante. Π sobre 2 menos x, primeiro quadrante. Aí você vai fazer o quê? Mas como é esse tipo, vai ter que mudar a função. E primeiro quadrante é positivo, mais com menos vai ficar menos. Então aqui vai ficar seno de x. Isso aqui vai ficar seno de x. E aqui, 2π menos x é quarto quadrante. A tangente é negativa. Então vai ficar menos tangente e aqui vai ficar positivo. Né? Aqui é segundo quadrante, tangente é negativa, então vai ficar menos tangente. Aqui é quarto, cosseno é positivo, então vai ficar menos aqui, porque mais com menos dá menos. E aqui é primeiro quadrante, então primeiro quadrante é tudo positivo, não vai trocar o sinal. Então como é que vai ficar tudo isso? Então ficou assim, tá vendo? Ó, segundo quadrante, π não vai trocar a função, seno é positivo, ficou positivo. Aqui é primeiro quadrante, mas como é desse tipo, o que é cosseno vai virar seno, tá vendo? Seno de x. E aqui é quarto quadrante, tangente é negativa, menos com menos vai dar mais tangente de x. Agora aqui, tangente de π menos x. Que quadrante é esse? Π menos x é segundo. A tangente é negativa. Então vai ficar menos tangente de x. Aqui, que quadrante é esse? É quarto. Cosseno, ele é positivo. Né? Então, mais com menos dá menos. Vai ser menos cosseno de x. E aqui, o nosso seno, só que como é esse tipo, vai mudar a função. Como é primeiro quadrante, o seno é positivo, mas vai mudar a função, vai ficar cosseno de x. Seguindo aí, quanto vai dar aqui? Seno corta com seno, vai ficar tangente de x. E cosseno corta com cosseno, vai ficar menos tangente de x. E isso aqui, então, eu já sei que vai dar menos 1, que é a nossa resposta. Certo, gente?
Bom, então vamos aqui ao nosso último exemplo, né, da nossa aula. E eu escolhi logo um bem apimentado, né? Olha o tamanho dele. Só o tamanho, o aluno já fica com medo, mas parte por parte a gente faz, né, gente? Vamos lá. Bom, então você tem aqui logo uma coisa que você vai ter que consertar, porque aqui tem x menos π. Não, e aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Esse aqui está errado. Mas tangente é o quê? Tangente é ímpar. Então, se eu trocar aqui o sinal tem que vir para fora. Aqui está certo, está certo, está certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Botou aqui para fora para ficar assim e vou logo consertar esse, vou resolver esse. Bom, secante é o inverso do cosseno, né? Cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, quando eu consertar isso aqui, vai ficar menos secante de x. Aqui cotangente, olhe. Como tem π sobre 2 menos x, lembre-se que aqui vai mudar de cotangente para tangente. Mas primeiro, que quadrante é esse? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante todo mundo é positivo, então vai ficar tangente de x. Cossecante. Cossecante é o inverso do seno. Inverso do seno, né? Cossecante. E aqui que quadrante é? Esse quadrante é um quadrante, quarto quadrante. E no quarto quadrante, o seno é o quê? Negativo. Então, quando eu fizer a redução para o primeiro, vai ter que ir com negativo. Mas com menos aqui vai ficar mais. Vai ficar mais. Então, vai ficar aqui cossecante de x. E aqui, π sobre 2 menos x, a gente sabe que desse tipo muda. Só que aqui quadrante primeiro. Primeiro quadrante todo mundo é positivo, então vai ficar seno de x. Seguindo. Bom, aqui vamos à redução. Que quadrante é esse? Segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente é negativa. Então, quando eu fizer aqui a redução, menos com menos vai ficar mais, menos secante. Aqui nós já temos a tangente, aqui nós temos a cossecante, aqui nós temos o seno. Então, já está quase no ponto. Agora, vamos lá. O que é tangente? Seno sobre cosseno. O que é secante? Inverso do cosseno. O que é tangente? Seno sobre cosseno. O que é cossecante? O inverso do seno. Então, veja que eu já estou montando para chegar ao final. Aqui, tirando o MMC, o que é que vai ficar aqui em cima? Simplesmente seno de x menos 1. E embaixo o cosseno de x. Só que aqui, eu vou ter que tirar o MMC, que vai ser cosseno seno. Então, cosseno, seno, cosseno, dividido aqui por cosseno, dá seno. Vezes seno, seno ao quadrado. E aqui, seno de x vai ficar cosseno. Multiplicando aqui por 1 vai dar cosseno. Bom, aqui eu vou ter que cortar seno com seno, já que tem uma multiplicação, não é isso? Como é que vai ficar então? Então ficou agora assim, o de cima normal e o de baixo ficou seno ao quadrado cosseno de x, então beleza. E agora o que eu vou fazer? Cortar cosseno com cosseno. Depois que eu corto cosseno com cosseno, ficou isso. O que é que eu posso fazer agora? Nada. Aqui não tenho mais para onde ir, então aqui vai ser a nossa solução. Então, gente, esse é redução ao primeiro quadrante. Depois vem mais um capítulo, né? A gente vai capítulo a capítulo aprimorando o nosso conhecimento de trigonometria. Valeu, um abraço e estudar, certo, gente? Para não dar para vagabundo.